Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista. Muito obrigado pela audiência. Nesta terça-feira, nós temos a presença do advogado, do Dr. Armando de Matos Júnior, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Ele que também é advogado do Sindicato dos Funcionários Públicos da cidade de Praia Grande, além de um grande criminalista, hoje renomado aqui na nossa região, mas nós vamos tratar de um assunto importante. O Sindicato de Funcionários Públicos da Praia Grande está vivendo um momento de eleição. Primeiro eu quero dar o meu boa tarde ao Armando. Doutor Armando, boa tarde, obrigado pela participação. Dentro de pouco mais de 10 dias teremos as eleições no Sindicato dos Funcionários Públicos da Praia Grande. Surgiu aí um fato bastante grave, não é? A chapa de oposição está sendo acusada de falsificação de assinaturas e documentos. O que está acontecendo lá, Armando? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, pelo seu chamado, e tenha certeza, sempre que você me solicitar, me requisitar aqui, eu estarei para dar as informações pertinentes. Obrigado. Lamentavelmente, nós verificamos nos documentos apresentados pela chapa de oposição, documentos que eu digo fichas de apresentação dos candidatos, da composição, documentos falsificados. Diante disso, nós pedimos à autoridade policial, ao delegado de polícia daquela circunscrição, que instaure inquérito policial. Isso está sendo feito hoje. Vamos entregar os documentos nas mãos do presidente do inquérito policial para que ele apure quem falsificou os documentos. Agora, o que eu acho muito lamentável, todo o processo eleitoral, Augusto, ele é complicado. Desde a vereança, prefeitura, até governo... Até síndico de prédio, né? Ia falar isso, até o síndico de prédio. Sempre tem alguém ali querendo criar problema. O sindicato está aberto para qualquer chapa de oposição, qualquer pessoa, qualquer equipe que tenha ali a possibilidade de formar uma chapa, só que faça isso de uma forma lícita. Não vamos tentar ingressar em um sindicato, galgar a presidência de um sindicato tão importante, tão pujante como o de Praia Grande, que arrebanha ali uma quantidade imensa de funcionários, tem uma responsabilidade muito grande para com os seus sindicalizados, tentar entrar, aspas, pelas portas dos fundos. Isso nós não vamos admitir, em hipótese alguma. A documentação que a chapa de oposição apresentou no sindicato para ser legítima, para ficar legítima a concorrer à eleição, ela foi identificada fraudes nessa documentação? Isso, nas assinaturas. Nas assinaturas. E em um documento que o funcionário do sindicato deve assinar, eles têm esse documento, só que a assinatura não é da funcionária. Do funcionário, da funcionária, não importa. Do sindicato. Nós detectamos isso. Eles perderam um prazo gravíssimo, isso é crime. Crime de falsidade de documento e formação de quadrilha. É o inquérito policial que nós estamos pedindo exatamente sobre isso. Mas doutor, o presidente da chapa de oposição, né, que é candidato, será que ele tinha conhecimento desses fatos? Isso quem vai descobrir, quem vai trazer a informação é o delegado de polícia quando chamar essas pessoas. Eu posso lhe dar certeza de uma coisa: as assinaturas inseridas no documento não são verdadeiras. Por que eu afirmo isso? Porque nós contratamos um perito, na verdade uma perita criminal, que tem ali a capacidade plena para produzir um laudo, fez isso a vida toda, e ela detectou com seu conhecimento, com técnica, ela detectou a falsidade. Então isso nós não vamos admitir. O senhor estava até me falando antes de começar o programa que num dos documentos, o documento que o sindicato fornece, há até uma falsificação, de certa maneira, grosseira desse documento, né? Eles adaptaram o documento... Muito grosseiro, algo que foi feito ali com um scanner, muito mal feito. Eu não sou perito criminal, a perita detectou, colocou isso no laudo, escreveu e assinou. Isso é falso e explicou o porquê. Mas para nós leigos, a olho nu dá para perceber, né? Percebe. Você me comentou isso. Tanto dá para perceber que nós percebemos e contratamos um profissional, um expert com capacidade para detectar e produzir o laudo, assim foi feito. E vamos levar esse laudo hoje à tarde nas mãos do delegado para que ele apure. Armando, isso pode ter acontecido em razão da perda de prazo para entrega de documentos, o que leva um grupo que integra a chapa de oposição, o candidato à presidência. Porque olha só, vamos deixar uma coisa bem clara. Como é que pode alguém que está pleiteando a presidência de um sindicato começar com o pé esquerdo, né?
Tá parecendo São Paulino quando entra em campo. Hoje em dia o São Paulo já entra com o pé esquerdo, né? Acho que puseram lá um monte de sal grosso para ver se os jogadores pisam no sal grosso. No caso da chapa de oposição ao Sindicato da Praia Grande, me parece que eles começaram com o pé esquerdo, apresentando na eleição, né, na preparação da eleição, uma chapa com documentos que a perita identificou falsificados. No mundo jurídico, existe um ditado que diz o seguinte: o direito não atende a quem dorme. Eu entendo que eles perderam o prazo ou não conseguiram angariar, carrear os colegas. É verdade. E de uma forma, vamos dizer assim, de afogadilho, uma velocidade, para que naquele dia os documentos fossem entregues, eles na calada ali, no silêncio. Acharam que ninguém ia perceber. Ninguém ia perceber. Só que é um processo eleitoral, tudo é visto, tudo é verificado, tudo é revisto. E foi feito isso, os funcionários detectaram a grosseria do documento. Um documento realmente mal feito, mal elaborado, o que levou o atual presidente do sindicato, que é o Gil, a pedir o nosso apoio, e nós imediatamente corremos, contratamos essa perita, que poderá, se for o caso, eles contratarem o perito deles também. Quem vai dar a palavra final é o perito criminal. Okay. E o juiz de direito, é óbvio. Naturalmente. Só que o documento é falso. Agora, uma coisa, viu, Armando? Eu acho que o Gil tem toda a razão em averiguar, porque nós estamos falando de um sindicato que representa o funcionalismo público da Praia Grande, né? É um peso muito grande. O presidente do sindicato, mesmo concorrendo, mas ele, neste momento, como presidente do sindicato, ele deve primar por uma eleição correta. Tanto é que é eleita uma comissão eleitoral, né, para acompanhar, e eu tenho certeza que um fato como esse desabona a quem está pleiteando administrar um sindicato. Se assinar um documento, fazer lá uma falsificação grosseira no pleito da eleição, eles estão fazendo isso, imagina depois, Armando. Imagina você, como eu disse aqui no começo do nosso programa, um sindicato tão importante, tão pujante, que representa uma gama imensa da sociedade de Praia Grande. Temos ali auxílio jurídico, auxílio de saúde, nós temos ali psicólogos, dentista, nós temos lá escola de informática, tudo que o funcionário, pessoas humildes, as pessoas com salário maior, elas precisam, toda a sociedade precisa de ter um apoio, de ter alguém lastreando, ter alguém apoiando no momento em que o funcionário precisa. E o sindicato faz isso há anos, não é de hoje, o sindicato tem uma história, há muitos anos. Eu faço parte dessa história. E o sindicato, nós temos que entender o sindicato como uma instituição, né? Independente de quem está na presidência. Que ninguém obriga ninguém é obrigado a fazer a filiação. Você vê, o número de filiados é imenso, lá na cidade de Praia Grande, no sindicato dos funcionários. Pelos serviços que prestam. Pelos serviços prestados. A sede é linda, maravilhosa, o prédio é muito bacana, limpo, e as pessoas que ali trabalham, elas estão ali para colaborar com o funcionalismo público e o fazem. Então você tentar tomar o poder, é justo, faça através do processo eleitoral, de uma forma digna, mas não aspas tomando na mão grande. Agora, a partir do momento que vocês identificaram que a oposição no sindicato da Praia Grande falsificou documentos, assinaturas e o próprio documento, hoje você está me dizendo que vocês vão entrar vamos fazer um boletim de ocorrência? Não, não vamos fazer. Nós vamos levar isso ao conhecimento do delegado da área através de uma representação criminal. Uma representação. Não carece fazer boletim de ocorrência. Eu já confeccionei essa representação criminal, peguei os laudos que foram feitos pela perícia, por isso que estou falando que os documentos são falsos. Não falei da boca para fora. Tudo isso baseado em uma prova técnica. E vamos apresentar. De uma pessoa capacitada. De uma perita. De uma perita. E essa representação que você vai dar entrada no primeiro distrito de Praia Grande? De Praia Grande por conta da circunscrição. Certo. O delegado vai chamar essas pessoas, vai apurar. Vai ouvir as partes. Vai ouvir todo mundo. Vai mandar fazer o laudo do Instituto de Criminalística da Polícia do Estado de São Paulo e vai encaminhar isso ao juiz que passará às mãos do Ministério Público, que tomará as suas providências. Agora, o que você não pode é ingressar em uma instituição tão importante dessa forma, tentar ingressar. Agora, doutor Armando, vamos imaginar que a perita esteja correta, vamos imaginar que esses documentos realmente foram falsificados, o senhor vai dar entrada numa representação, quais são as penalidades para os integrantes da chapa de oposição, caso seja comprovada a falsificação dos documentos? A penalidade, quem aplica, nós todos sabemos, é o magistrado, é o juiz de direito. São dois crimes.
de falsificar um documento, falsificar a assinatura aposta de outra pessoa. Não é grave, não é grave? Gravíssimo. E também o crime de formação de quadrilha, porque são 40 componentes. E ali o delegado vai detectar quem encabeçou, quem fez isso. Isso vai ficar por conta do delegado. O grande problema é o problema moral. É verdade. O problema moral de você querer ser presidente do sindicato ou fazer parte do sindicato, sabedor de que o documento que foi apresentado para tal não é verdadeiro. Eu quero crer, faço votos que a pessoa que está encabeçando a chapa não saiba de que esses documentos são falsos. Nós vamos ter que fazer um intervalinho, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo com o Dr. Armando de Matos Júnior, ele que é advogado do Sindicato dos Funcionários Públicos da Praia Grande. E nós estamos comentando aqui, o sindicato vai passar por um processo eleitoral, vai viver um processo eleitoral dentro de pouco mais de 10 dias, e a chapa de oposição apresentou documentos, de acordo com a perita contratada pelo sindicato, documentos falsos. Doutor Armando, nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil todo, em razão dos grandes acontecimentos envolvendo a violência, né? Acho que um caso recente está marcado ainda pela desconfiança, é o caso do policial da Rota, ele e sua esposa, aliás, a família toda, né? O senhor, numa avaliação bastante mais pela prática, qual a sua opinião? O senhor acha que realmente foi o Marcelinho que cometeu aquele crime? O Major Olímpio diz que não, diz que ali tem coisa estranha. Mas me parece que os peritos, passo a passo, vêm apresentando fatos que comprovam que realmente foi o menino. Esse caso é muito emblemático, Augusto. Agora, a única coisa que me causa estranheza em tudo isso, não querendo discutir com os peritos quem sou eu, mas observe o seguinte, o menino tinha 13 anos, morreu aos 13 anos. Nesse tempo todo da vida, ninguém detectou que esse rapaz tinha alguma anomalia. Então, isso é que me causa reservas. Vamos aguardar a conclusão do procedimento criminal, isso vai à justiça. Não há óbice nenhum de depois, se novas provas forem encaminhadas, apresentadas. Como agora o caso da menina, a Nardoni, não é verdade? Isso. Que apareceu agora um laudo dizendo que, um laudo me parece que o foi advogado, até nos Estados Unidos, não é? Exatamente. Que o advogado, as mãos, as marcas não combinam, é isso? Exatamente. O advogado contratou uma equipe de peritos norte-americanos que estão contestando o laudo. Olha, isso aconteceu no Brasil em uma escala menor, no caso do PC Farias, você lembra disso? É verdade, teve a Quando o Ivo Sanguinetti, o médico legista de lá, e o médico Badam Palhares discutiram e discutem isso até hoje. É verdade. Foi até matéria recente da Veja, você sabe disso? Então, alguns casos, como outro caso super emblemático, que também a polícia não conseguiu ali finalizar o caso da Rua Cuba, do Jorginho Buchaves. É verdade. Está solto, né? Está solto, não foi condenado. Não foi condenado. Então, são casos que, lamentavelmente, a perícia no Brasil ainda não chegou ao ponto como nós assistimos nos filmes americanos. Doutor Armando, eu tenho curiosidade nesses assuntos e comecei a ver alguns casos, né? No caso do Marcelinho, eles alegam que o menino se sentia indisposto lá com a família, enfim, apesar de nunca ninguém ter reparado nada, né? Mas o que chama a atenção, e eu vi alguns psiquiatras forenses comentar, é o seguinte, que pelo fato dele ter se matado, ter se suicidado, isso descaracteriza um pouco esse sentimento de vingança. E normalmente, a maioria dos casos, quem mata, nós tivemos o caso daquela jovem que junto com os dois irmãos, os irmãos Cravinhos, né? Suzana von Richthofen. A Suzana, ela não se matou, apesar do trauma, né? O próprio caso da Rua Cuba, tivemos o caso da Andréia aqui em Santos, que matou os pais, né? Enfim, eles não se suicidaram. E no caso do Marcelinho, há essa discussão, se ele estava tão revoltado com a família, apesar do arrependimento, talvez de ter visto a cena, mas será que ele se arrependeu horas depois? Outra coisa, será que um garoto de 13 anos tem a capacidade de manuseio numa arma de fogo daquele calibre? 5 tiros, né? E aplicar os tiros
desferiram os tiros e as outras pessoas não ouviram. Isso tudo é matéria de prova. De forma certeira, né? Precisa, como um matador profissional que atira na nuca. Não foi um tiro a esmo que pegou o coração, pegou o crânio, nada. Foram tiros certeiros. Então isso não está cheirando bem. E hoje a advocacia criminal, ela consegue ter recursos na área tecnológica para dar embasamento nas... Olha, a perícia do Estado de São Paulo melhorou muito, mas nada obsta do advogado e do próprio Ministério Público, que é o outro lado da ação, a outra parte, pedir uma perícia particular. O Ministério Público já está fazendo a sua perícia, o que eu contesto. Só que nós também podemos apresentar, como no nosso caso aqui, nós estamos apresentando um laudo feito por uma perita brilhante, que provou que as assinaturas são falsas. Olha, voltando a essa questão do Sindicato da Praia Grande, o que chama a atenção é que foi eleita, apesar da oposição ter tumultuado um pouco a eleição da comissão eleitoral, que tem a obrigação de acompanhar, né, todo esse processo para que ele transcorra de forma bastante tranquila e serena. O senhor esteve na eleição da... Eu estive, eu presenciei e precisamos chamar a polícia. Precisamos chamar a polícia, a tropa de choque da Praia Grande para apaziguar, para resolver o problema. O pessoal veio com força, veio com violência e não é desta forma que se consegue a presidência de um sindicato ou qualquer outra coisa. Com certeza. É na conversa, é buscando voto, é tentando convencer, apresentando novidades, coisas que talvez a outra gestão não tenha feito, mas trazer novidades. É verdade. Protesto é muito bacana, eu concordo. Mas você não pode quebrar, você não pode destruir. Agredir pessoas, né? Até porque o funcionalismo público ele é formado de pessoas de bem. Né? Sim, nós não estamos falando de eleição de uma facção sem exceção. Né? São todos trabalhadores municipais, lógico, sindicalizados, que têm verdade. seus filhos, têm sua família e querem o melhor para si e para a sua família. Agora, você tentar conseguir isso na força, está errado. Bom, o primeiro passo, então, hoje, aliás, não é o primeiro passo, é a continuidade. Hoje, o doutor Armando, junto com o sindicato, dão entrada numa representação criminal no primeiro DP da Praia Grande, para que o Ministério Público, a própria polícia, investigue a fraude na apresentação de documentos. Né? Importantíssimos para a confecção da chapa. Puxa vida, que chato isso, hein? Muito triste. Eu acho que a eleição se ganha na disputa, no voto, com a apresentação de propostas, ideias, com debates, né? Eu sou a favor, inclusive, que em vez do horário eleitoral gratuito nas eleições para vereadores, presidentes, governadores, enfim, que haja debates, né? Eu acho que o debate é importante. Você pode vencer a eleição, meu caro, até não pode apresentar documento falso. Até com promessa. Até com promessa de construção disso, daquilo, você pode. Né? Se a turma votar em você, parabéns. Agora, você tentar fazer isso com documentação falsa, isso é ruim. Tentando enganar, isso não, isso é crime. E a polícia vai apurar. Me parece, pelo que o senhor está falando, eles tiveram dificuldade em completar essa chapa e aí, em última hora, ninguém vai perceber. Eu quero crer que foi isso. Puxa vida, desagradável. Desagradável. Armando, do resto está tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado. Foi um prazer receber o seu convite. Estarei aqui assim que chamado. Muito obrigado, viu? Doutor Armando gentilmente atendeu o nosso pedido. Ele quer, já falei 2 vezes aí, então vou lançar o Armando presidente da República aqui. Já falei 2 vezes, o Armando, ele é advogado do Sindicato dos Funcionários Públicos da Praia Grande. Esse caso, eu acho de extrema importância. A Prefeitura de Praia Grande, o município de Praia Grande, são instituições sérias, né, e que merecem todo o respeito. E o sindicato não é diferente. Um processo eleitoral como esse deve passar por uma lisura completa. Não pode uma chapa que está pleiteando administrar o sindicato, na primeira ação já apresenta documentos falsos de acordo com a perita que fez a investigação. Pode ficar aqui, viu, Armando? Então eu quero deixar aqui consignado o nosso espaço para aqueles que se sentiram de certa forma citados, se quiserem, podem procurar a nossa produção, nós estamos à disposição. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, falando para toda a Baixada Santista. Uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.